Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11. Nós já vimos que os versos anteriores, Tiago está tratando sobre uma situação que era bem específica, mas não muito incomum, que eram o fato de cristãos que trabalhavam para os seus patrões e eles eram explorados no seu trabalho. Tiago fala aqui de uma injustiça social que envolvia a questão trabalhista, onde esses cristãos trabalhavam nas lavouras dos seus patrões e eles não recebiam seu salário de forma justa. Tiago vai falar para eles, do verso de número 7 ao verso de número 9, sobre a necessidade deles terem paciência e aguardarem a vinda do Senhor Jesus. Dando continuidade a essa instrução sobre a necessidade de suportar com paciência o sofrimento que era causado pelos patrões injustos, Tiago agora vai usar dois exemplos. Ele usa o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Ele usa esses dois exemplos para exatamente ilustrar o seu ponto, de a necessidade de exercermos a paciência e a perseverança no meio de uma situação de injustiça. Então ele vai dizer assim, verso de número 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então Tiago usa aqui dois exemplos. Ele começa dizendo que esses exemplos servem de modelo. Modelo no sofrimento e na paciência. Tiago está, então, destacando dois exemplos que a gente vai ter na Escritura, exemplos que são positivos e que devem ser imitados. É nesse sentido aqui que Tiago coloca diante dos seus leitores, em primeiro lugar, os profetas como modelo no sofrimento e na paciência. A maneira como os profetas suportaram pacientemente os sofrimentos que lhe sobrevieram deveria ser imitada pelos que sofriam então as injustiças nas mãos dos patrões opressores. João Calvino, comentando sobre isso, esse texto, ele diz: a vida de todos os homens indiscriminadamente está sujeita a problemas e adversidades. Mas Tiago não traz aqui exemplo de homens comuns, pois de que adianta perecer junto com a multidão? Mas ele toma o exemplo dos profetas para nos fazer sentir abençoados na companhia deles. Então Tiago escolhe mesmo a figura dos profetas para mostrar que esses homens que foram escolhidos por Deus no passado, que eram a boca de Deus, homens que receberam a revelação da palavra de Deus e que foram usados por Deus de uma maneira tão tremenda, muitas vezes trazendo uma palavra de redenção, de salvação, falando sobre a vinda, por exemplo,
do Salvador, a vinda do Messias, do Senhor Jesus, mas também muitas vezes sendo usados por Deus para trazer uma palavra de repreensão, de correção, de juízo de Deus sobre o povo. Tiago vai destacar aí o ministério profético, que era algo tão sublime como exemplo de homens que sofreram perseguições e diante desse sofrimento eles suportaram com paciência toda e qualquer forma de injustiça. Você tem, por exemplo, alguns profetas que sofreram perseguição, né, sofrimento, martírio e rejeição. Você tem o profeta Elias, você vai ter o profeta Jeremias. Há várias referências o Senhor Jesus vai fazer no Novo Testamento a respeito dos profetas que foram perseguidos, e ele vai responsabilizar, por exemplo, os escribas, os fariseus, os líderes da sua época, pelas perseguições, fazendo essa comparação, né? Que assim como ele estava sendo perseguido, assim também no passado eles tinham perseguido e assassinado os profetas no antigo Israel. Você vai ter uma lista dos heróis da fé no texto lá de Hebreus, capítulo 11, que fala acerca dos profetas no passado que sofreram injustamente. Lá no capítulo 11 de Hebreus, verso 32, fala a respeito dos profetas. E aí você vai ter no versículo de número 36, você tem aí a referência dizendo: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões, se referindo aqui provavelmente ao profeta Jeremias, que teve essa experiência de sofrimento, né? Foi duramente perseguido e ele foi preso, né? Exatamente por ser boca de Deus, por pregar na sua época a palavra de Deus. Você tem aí no verso 37 falando também de um outro profeta, que diz aí: cerrados pelo meio, né? Cerrados pelo meio. Tradicionalmente, isso aqui é atribuído ao profeta Isaías. Provavelmente, Isaías tenha sido martirizado dessa forma, dessa maneira. Você tem no verso 37 também a referência aí ao profeta Elias, que diz: vestidos de peles de ovelhas e de cabras. O profeta Elias provavelmente se refere então a ele. Então você vai ter a figura dos profetas no Velho Testamento, de homens que sofreram por pregar a palavra de Deus, né? Sofreram perseguições, foram injustiçados por fazer o que era correto, o que Deus mandava que eles fizessem. E mesmo diante da perseguição, e esse é o ponto de Tiago, diante da injustiça, eles exercitaram a paciência. Esses profetas falaram em nome do Senhor. Falaram em nome do Senhor, diz aí Tiago, os quais falaram em nome do Senhor. Ou seja, eles falavam, eles eram porta-vozes, eles eram boca, eles eram enviados, comissionados pelo próprio Deus, e não pregavam coisas que vinham do seu próprio coração, das suas imaginações. Eles falavam com autoridade, entregando a palavra de Deus. Às vezes nós podemos pensar, né, que fazer a vontade de Deus vai dar tudo certo na vida da gente.
que tudo vai correr bem, mas não é bem assim. A gente olha para o ministério profético, a gente vê esses homens comprometidos com Deus, em fazer a vontade de Deus, pregando a palavra do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e mesmo assim, eles sofreram várias injustiças. Eles eram perseguidos. Perseguidos. Você vai encontrar o apóstolo Pedro, na sua carta também, falando de cristãos da sua época que buscam fazer a vontade de Deus e que, pelo fato de serem cristãos, estavam sendo perseguidos injustamente. Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 14 a 16: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, da mesma forma dos profetas, os cristãos, aqui a quem Pedro escreve, estavam sendo duramente perseguidos. E perseguidos pelo nome de Cristo, né? Ou seja, pelo simples fato deles professarem e seguirem o Senhor Jesus. Sofrer injustamente é algo muito difícil. E por isso Tiago aqui traz este exemplo dos profetas para esses cristãos trabalhadores que estavam sendo tratados injustamente pelos seus patrões. E o que Tiago aqui quer com isso ensinar de maneira prática é que aqueles cristãos que sofrem injustiça deveriam refrear o desejo de retaliação e de vingança diante do sofrimento, que é algo natural, né? Todos nós, quando sofremos injustamente, às vezes nós queremos que a pessoa receba em troca, né, a injustiça que nós estamos sofrendo. Há um desejo natural nosso por vingança, né, por retaliação. Mas o que Tiago aqui está ensinando é algo completamente contrário a isso. Ele está dizendo que o cristão deve suportar, deve ser paciente, sem desanimar as injustiças sofridas. Ele deve permanecer na fé em meio às suas tribulações. E aí ele vai dizer no verso de número 11, agora usando um outro exemplo de alguém que sofreu e permaneceu no meio do sofrimento firme. Ele usa aí o exemplo de Jó, né? Verso de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Bom, Tiago ele começa então dizendo, no início do versículo, da bem-aventurança dos profetas. Essa bem-aventurança que ele mencionou, então, no versículo anterior, falando desses profetas que sofreram injustamente e suportaram a injustiça com paciência. Tiago diz que nós olhamos para esse tipo de exemplo, né? E consideramos eles felizes, né? Felizes. Felizes os que perseveram firmes. Felizes os que perseveram firmes. Provavelmente Tiago aqui está fazendo aquela citação da bem-aventurança
que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando Jesus fala que é bem-aventurado, né, aquele que é perseguido por causa do seu nome. Jesus usa essa mesma expressão, né, que nós somos bem-aventurados, que nós somos abençoados quando, por causa dele, por causa do Evangelho, nós sofremos algum tipo de injustiça. Tiago também fala na sua carta sobre isso, sobre essa bem-aventurança quando somos provados. Ele diz no capítulo 1, verso de número 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago diz aqui que eles são ditos por felizes. A felicidade aqui não é evidente pelo sofrimento, né? Mas sim por terem perseverado debaixo de um duro sofrimento. Essa palavra que ele usa, felizes, é a palavra para abençoados, né? Então, literalmente, Tiago está dizendo: abençoamos essas pessoas. Nós consideramos essas pessoas abençoadas. Essas pessoas que perseveram firmes, né, no meio do sofrimento, Essa capacidade de sofrer pacientemente por Cristo, pela verdade, é uma virtude admirada por todos os cristãos até os nossos dias, não só na época de Tiago. Os que fizeram isso servem de modelo, um modelo que deve ser imitado. E aí Tiago então destaca entre eles o exemplo clássico, que é o exemplo de Jó. Ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó. Certamente esses leitores aqui de Tiago já tinham ouvido a história de Jó, porque era uma história muito contada nas sinagogas judaicas antes deles terem se tornado cristãos. Jó é considerado na Escritura um exemplo de um homem de fé, um homem de retidão, um homem que foi muito paciente, né, no meio do sofrimento. A paciência de Jó não foi apenas uma paciência passiva, né, mas ativa. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que Jó ele questionou, né, ele argumentou, ele chorou, ele lamentou, ele tentou debater com Deus diante do seu sofrimento. O mérito aqui destacado por Tiago é o fato de que Jó, em meio ao sofrimento, ele nunca abandonou a sua fé e a sua confiança em Deus. Mesmo quando ele não compreendia plenamente a causa do seu sofrimento. Nós que lemos o livro de Jó, sabemos por que ele sofreu. Nós sabemos. Nós sabemos que Jó sofreu porque Deus estava provando ele para mostrar para o diabo, Satanás, que Jó era um homem temente, que Jó se desviava do mal, que ele era um homem reto e que ele jamais iria blasfemar contra Deus. Mas Jó, no seu sofrimento, ele nunca soube qual era a causa da sua dor. O porquê que ele tinha perdido, né, todos os seus filhos que morreram naquele trágico evento. Por que ele perdeu todos os bens que ele possuía, sendo roubado? E por que ele ficou doente daquela maneira? Então, Jó nunca teve uma explicação do porquê. Nós sabemos o porquê porque temos a Bíblia, temos a Escritura, temos a Palavra de Deus, mas Jó nunca teve uma explicação para o seu sofrimento.
O que é destacado aqui por Tiago é a atitude de Jó diante do sofrimento. A atitude de Jó. Ele diz, né? Tendes ouvido da paciência de Jó. É isso que é destacado. Ele nunca abandonou a sua fé, ele nunca abandonou a sua confiança no Senhor, mesmo sem compreender a causa do seu sofrimento. Ele permaneceu firme, confiante no Senhor. João Calvino, comentando esse texto aqui, ele diz assim: Jó, às vezes, falhou por causa da enfermidade da sua carne e murmurou em si mesmo. Contudo, ele se rendeu completamente a Deus e estava pronto a ser restringido e governado por ele. Então, Jó, ele questionou, Jó, ele lançou diante de Deus as suas dúvidas. Jó, ele reclamou do seu sofrimento, mas Jó nunca abandonou a sua confiança em Deus. Jó nunca abandonou a sua confiança em Deus. Jó, embora não entendia o seu sofrimento, a sua dor, questionasse, murmurasse, reclamasse, colocasse isso diante de Deus, mas ele sempre confiou na soberania de Deus diante do seu sofrimento. E veja o que Tiago fala. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago escreveu aí, e o fim do Senhor vistes, fazendo aqui uma tradução literal da passagem, né? A dificuldade, os estudiosos dizem, está em interpretar o que significa a palavra fim, usada aí por Tiago. Nós temos várias versões que traduzem de maneira diferente. Alguns dizem, vistes o propósito de Deus. Outras traduções trazem, vistes o que o Senhor acabou por fazer. O que a gente pode entender, né? Que fim Deus deu a Jó e a sua situação? A melhor interpretação seria a gente interpretar sobre a conclusão produzida por Deus na história de Jó, né? Ou seja, como Deus abençoou a vida dele no final, depois dele ter passado por todo o sofrimento que ele passou, todas as perdas que ele teve. Qual é o final da história de Jó? Como que essa história termina? Às vezes a gente só lembra da história de Jó antes, né? O sofrimento, a dor, as perdas que ele teve. Mas a gente se esquece qual foi o fim da sua história. E o fim da sua história é um final feliz, é um final abençoado. E a explicação de Tiago é: o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, né? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o que Tiago aqui quer destacar é que esses atributos de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, isso serve para nós de âncora, de um fundamento, quando nós estamos sofrendo na nossa vida, quando nós estamos sofrendo injustamente. Então, a semelhança de Jó, nós devemos suportar com paciência o sofrimento, mas sabendo que nós receberemos da parte do Senhor
a sua misericórdia e a sua compaixão. É assim que Tiago está encorajando aqueles cristãos que estão sendo tratados pelos seus patrões ricos, estão sendo explorados, estão tendo seus salários trocados a todo momento, estão tendo seus salários retidos. Eles veem ali os seus patrões só se enriquecendo, ficando cada vez mais ricos, à custa deles, dessa exploração injusta. E Tiago está dizendo, olha, sejam pacientes no sofrimento. Não se vinguem, né? Não busquem a retaliação, mas sejam pacientes. Sejam pacientes como os profetas do passado foram. Sejam pacientes como Jó. Mas não se esqueçam do final da história. Jó não permaneceu no sofrimento. Deus que dirige a história, Deus que conduz a história, a conduziu para um final feliz e abençoado. Eu quero terminar essa reflexão destacando algumas coisas aqui para a gente pensar. Primeiro, nós não somos os únicos que sofremos. Normalmente, quando a gente sofre, a nossa tendência é olhar sempre para nós, né? Sempre para a nossa dor, sempre para o nosso sofrimento. E às vezes nós exageramos, né? Superdimensionamos a nossa dor, o nosso sofrimento. Tiago aqui faz com que esses cristãos parem para pensar de que eles não são os únicos na face da terra que sofrem injustiça. Ele coloca aqui como modelo os profetas e Jó. Então nós não somos os únicos que sofremos. Nós temos que entender isso. Nós temos vários exemplos na Escritura de profetas, o exemplo de Jó e de tantos outros que sofreram injustamente. Então nós temos referenciais, e esse é o objetivo aqui de Tiago. De maneira prática, ele quer encorajar aqueles cristãos a buscarem referenciais, e é isso que nós precisamos. Como agir em determinadas situações, né? Como agir em determinadas situações de sofrimento, de injustiça. Eu tenho que buscar um referencial bíblico para o meu comportamento. E Tiago está usando esses referenciais. Nós temos referenciais na palavra de Deus para vivermos momentos assim, de sofrimento, de injustiça. E precisamos desses referenciais bíblicos para glorificar a Deus em meio ao sofrimento e à injustiça. Em segundo lugar, Tiago está mostrando que através das injustiças, a verdadeira fé é revelada, né? A verdadeira fé é revelada. Esse é um dos propósitos da carta de Tiago, né? Ele quer mostrar o que é uma fé verdadeira, o que é uma fé genuína, né? Uma fé que produz obras. E qual é aqui as obras de uma fé verdadeira? É a paciência no sofrimento, né? É a perseverança no sofrimento. É você confiar em Deus, mesmo sofrendo injustamente. Tiago está destacando uma das características da fé verdadeira, do crente genuíno, do verdadeiro cristão, né? E em terceiro lugar, jamais nos esquecermos de que se estamos sofrendo, se estamos sendo perseguidos, se estamos experimentando alguma injustiça, temos que lembrar que o nosso final será um final abençoado. O Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de compaixão, né? Então, diante da dor, diante do sofrimento, não duvide do caráter de Deus. Não duvide do caráter de Deus. Às vezes nós fazemos essa correlação, né? Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, então tudo tem que correr bem, né? Na minha vida, tudo tem que dar certo. E não é sempre assim.
E mesmo quando eu estou passando pelo sofrimento, passando por alguma injustiça, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo compassivo. Eu tenho que entender naquele bom propósito, né, que Paulo fala em Romanos 8, 29, né, que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? A história final que nós aguardamos, que nós esperamos, é uma boa história. Nós podemos experimentá-la aqui, de certa maneira, como Jó experimentou. Ele não viveu a vida inteira dele sofrendo. Deus depois lhe restituiu todos os bens que ele tinha, os filhos que ele perdeu. E a história dele foi uma história, no final, uma história feliz e abençoada. E a nossa história também, pela graça e misericórdia de Deus, será assim. Em parte neste mundo, mas totalmente quando olhamos para a volta de Jesus, né? Quando olhamos para este mundo de uma maneira geral, né? Tantos sofrimentos, tantas injustiças que a gente vê, coisas que a gente não concorda, que a gente vê na nossa própria justiça brasileira, coisas acontecendo, mas nós temos que entender, o Senhor tem um bom propósito em todas as coisas, e o final, dirigido pelo Senhor, será um final abençoado para nós, que aguardamos a volta de Jesus, onde nós teremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então que possamos pedir essa graça de Deus, para sermos perseverantes, sermos pacientes, quando experimentamos o sofrimento, mas tendo essa esperança, né, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é misericordioso, e Ele há de nos abençoar. Amém? Que Deus os abençoe.